E aí pessoal, beleza? De novo aqui com a nossa playlist sobre evolução, tá? Bom pessoal, lembrando que as aulas são muito simples, muito curtas, eu não posso me estender muito aqui. Isso é só para dar uma força para vocês enquanto vocês estão em casa se preparando aí, tá? Quanto mais tempo a gente ficar em casa, mais rápido a gente passa por essa situação desagradável aí que o mundo se encontra, né? Na verdade o objetivo é a gente achatar aquela curva lá de necessidade de atendimento hospitalar. Se a gente ficar em casa, em isolamento social, a gente consegue achatar mais rápido essa curva e podemos voltar às nossas atividades normais, tá? Eu estou subindo esses vídeos para o YouTube, tá? Eu vou sempre mandar o link para vocês. A minha intenção não é virar professor de internet, de YouTube. Já existem muitos professores no YouTube, bons professores, eu acompanho vários, adoro. A minha intenção é só ajudar vocês enquanto vocês estão em casa. Logo a gente vai estar junto, a gente vai passar por isso aí, beleza? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre provas da evolução, tá? Então a gente viu lá na outra aula os tipos de seleção e agora a gente vai provar que a evolução realmente acontece. Quais são as provas que nós usamos hoje para dizer que a evolução está acontecendo, tá? Bom, fósseis, ok? Registros fósseis nos dão uma ideia de como os seres eram, as características, né? Quem tem mais relação evolutiva com quem é mais distante de quem. Daqui a pouco eu vou te mostrar os tipos de fósseis. Homologias e analogias, tá? A gente vai entender isso aqui melhor. Quando um órgão é dito homólogo, quando um órgão é dito análogo, tá? E como a gente pode usar homologias e analogias para estabelecer uma relação evolutiva entre grupos populacionais. Órgãos vestigiais são aqueles órgãos que, por conta do desuso, acabaram atrofiando e perdendo sua função ao longo do curso evolutivo, tá? Nós temos vários exemplos, o dente do siso, o apêndice vermiforme, essa melequinha branca fica no canto dos nossos olhos aqui, a membrana nictante, são vários os órgãos ditos como órgãos vestigiais. Alguns até trazem transtorno, por exemplo, o apêndice vermiforme, né? A minha filha recentemente teve que fazer uma cirurgia para remoção do apêndice porque ele inflamou, quase estourou dentro dela e a coisa ia pegar, ok? Bioquímica comparada, isso aqui está sendo muito usado nos dias de hoje, tá? Lembra lá dos testes de DNA que eu mostrei para vocês nas aulas, DNA fingerprint? A gente está usando muito bioquímica comparada do DNA, sequências nucleotídicas, para dizer qual espécie é mais aparentada à outra. E a gente usa também muita proteína, tá? Os estudos de bioquímica comparada usam muito a questão das proteínas que formam a hemoglobina, ok? Embriologia comparada, para a gente ver como o desenvolvimento embrionário se processa em diferentes grupos e dizer qual grupo é mais próximo de qual tem uma relação evolutiva maior, ok? Agora eu vou parar um pouquinho a aula para remontar o quadro para vocês, então em um minutinho eu volto com um quadro o quê? Novo, 1, 2, 3 e... Foi! Esses poderes que eu estou adquirindo na internet, espero que vocês estejam gostando, é brincadeirinha, mas vou dar uma descontraída. Bom galera, eu trouxe aqui a primeira prova evolutiva, né? Os fósseis, estudos fósseis. Bom, não é fácil entender fóssil, tá? A paleontologia, que é uma área biológica, é uma área extremamente difícil de trabalhar, porque o registro fóssil costuma ter muitas falhas. Não é todo lugar que você tem uma tendência para a fossilização, tá? Tem muita escassez de informação, então um pedaço de fóssil vai te servir como evidência para você construir um bicho todo, então você tem que fazer extrapolações. Muitas vezes matemáticas, artísticas, desenhísticas, não é uma coisa fácil, tá? Primeira coisa que vocês têm que lembrar é o seguinte, para acontecer a formação do fóssil, a gente tem que ter um terreno adequado para isso, um terreno de sedimentação. Quando uma forma de vida morre, ela tende a ser desmontada pela ação dos decompositores. Isso não pode acontecer para a gente formar fósseis. Então, uma forma de vida, ela tem que fugir do processo de decomposição após a sua morte. Como isso acontece? Geralmente, acontece em regiões de sedimentação. Então, uma forma de vida morreu, por exemplo, dentro de um rio, um peixe, por exemplo. Então, sedimentos vão soterrar o corpo, o cadáver, e isso vai evitar a ação dos decompositores, tá? Ao longo de muito tempo vai acontecendo a formação do fóssil, e aí eu coloquei 3 tipos de fósseis aqui para vocês, não são os únicos, tem mais tipos, tá? Tem a mumificação que eu não coloquei aqui, mas que eu vou citar daqui a pouco, para que vocês possam entender um pouco como isso acontece. O primeiro tipo, que é muito comum, é o tipo de fóssil por molde. É isso que você está vendo, ó. É o fóssil do tipo molde. Como é que é o nome desse fóssil? Molde. Imagina o seguinte, imagina que a gente achou uma pedra num terreno sedimentar, quebrou a pedra, ao quebrar a pedra a gente vê o quê? O desenho aqui, o molde de um ossinho, tá vendo? Imagina que o animal morreu e um pedaço dele foi fossilizado, né? Esse pedaço aqui, um pedaço de osso, formou na pedra o que a gente chama de molde, ok? Isso aqui é muito encontrado. Perto de vocês aí, Uberaba, a gente vê muita região de fossilização e encontra muito fóssil do tipo o quê? Molde, principalmente na área lá de Peirópolis, né? Espero que vocês já
tenham ido lá visitar um lugar bacana, show demais. Eu nem sei se eu podia falar isso no vídeo, mas agora já foi. Agora, o que acontece? Se, porventura, durante a formação desse fóssil, entrar aqui alguma corrente d'água dentro da rocha, e essa corrente estiver arrastando minerais, então, vamos colocar aqui, minerais. Esses minerais vão se agrupar aqui no formato, né, do ossinho, no molde, e vão construir, né, uma peça mineralizada a partir do molde. Olha aqui, estou pintando de azul. Então, imagina que os minerais estão se depositando no molde, construindo aqui, arquitetando. Barulho chato, né, gente? Mas só para vocês entenderem. Os minerais foram ocupando a região do molde aqui, construindo uma peça mineralizada. A gente vai chamar isso aqui de contramolde. É o famoso contramolde. Ok? Claro que isso leva muito tempo para acontecer. Então, o primeiro tipo de fóssil, um dos tipos mais comuns, é aquele fóssil chamado de molde. Então, você tem aqui, gravado numa pedra, a gente quebra a pedra para ver, gravado na pedra, a gente tem aqui o desenho de um osso, tá? Esse desenho de um osso, se acontecer a entrada nessa pedra por fissuras, né, por pequenas fraturas na pedra, água arrastando minerais, os minerais podem ocupar todo esse desenho aqui que a gente chama de molde, produzindo um outro tipo de fóssil que a gente chama de contramolde. É claro que isso leva muito tempo, ok? Agora, outro fóssil que é comum a gente encontrar por aí é fóssil de impressão, tá? Quando você tem uma marca em alguma superfície, essa superfície marcada, ela é fossilizada. Então, a superfície marcada, não uma peça biológica, tá? Uma superfície que foi marcada por alguma forma de vida vai sofrer fossilização. A gente tem muito tipo de fóssil de impressão com pegadas, pegada de bicho, né? Até de seres humanos. Eu coloquei aqui a pegada de um plantígrado, tá? Um animal que usa a planta do pé para se locomover. Olha só para você ver, ficou gravado na rocha a pegada do animal. Então, esse tipo de fóssil a gente chama de fóssil de impressão. Tranquilo? Que é quando uma marca sofre fossilização. Então, o bicho pisou em algum terreno mole, por exemplo, uma lama, e a lama passou pelo processo de fossilização. Então, uma folha bateu na superfície, deixou gravado o seu formato, ok? Deixou uma impressão, e essa superfície sofreu a fossilização. A gente vai chamar esse fóssil de impressão. Agora, o melhor fóssil que tem, com mais riqueza de detalhe, que ajuda a gente a construir melhor, a entender melhor a ideia de evolução, é esse último fóssil que eu usei, a cabeça de um dinossauro, tá vendo? A gente chama esse fóssil de petrificado, fóssil de petrificação. Então, é um fóssil de petrificação. Ô professor, como é que funciona aí? Olha só. A forma de vida deixa os seus restos mortais, lembrando que as partes mais duras, mineralizadas, elas fossilizam melhor que as partes moles. As partes moles são facilmente destruídas, desgastadas, tá? Isso quando elas não sofrem a ação dos decompositores, que é uma coisa que a gente tem que evitar para formar os fósseis, beleza? Então, o que vai acontecer? O ambiente vai substituir substâncias químicas por minerais que estão à disposição, ok? Vamos pensar no carbono. O carbono vai sendo substituído por sílica, por exemplo. E sílica é basicamente pedra. Então vai acontecendo a mineralização do fóssil, formando o que a gente chama de fóssil de petrificação. Os fósseis de petrificação eles têm uma riqueza maior de detalhes e a gente pode usá-los para entender melhor o curso evolutivo, usando essa evidência da evolução que a gente chama de quê? Fóssil. Bom, pode acontecer também, pessoal, da forma de vida por completo ser fossilizada. Isso acontece, por exemplo, em regiões muito gélidas, tá? Regiões onde tem congela facilmente, mais no hemisfério norte ou no hemisfério sul. Recentemente encontraram filhotes de mamute preservados completamente. Eles foram mumificados vivos, foram congelados. Esses filhotes aí têm segundo datação de carbono, eles têm uma existência aí inferior a 10 mil anos. Inclusive nesse tipo de fóssil, quando você encontra a forma de vida toda preservada, você consegue fazer extração de DNA para análise, tá? Porque o DNA tem um tempo de vida aí de até 10 mil anos, tá? Bom, esse tipo de fóssil, quando ele é formado por completo, preservado por completo, a gente chama esse tipo de fóssil de mumificação. Vocês devem lembrar lá das múmias lá do Antigo Egito, e é um processo de preservação da forma de vida por completo, ok? Bom, essa é a primeira parte envolvendo evidências da evolução, tá? Daqui a pouco eu volto com mais informações para vocês. Tchau, tchau, valeu!